Bem, conforme havia dito, cá estou eu novamente, para dar continuidade às minhas considerações em relação a essa maravilha esplêndida que se chama Supremo Tribunal Federal. Bem, entre as aberrações aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, uma outra foi o sistema de cotas para as universidades federais. Isso é simplesmente um absurdo. Em vez de você criar sistema de cotas, o ideal mesmo é você mexer no ensino fundamental, melhorar o ensino fundamental, o ensino de base, dando boa formação aos professores, dando condições de trabalho para os professores, oferecendo a eles um salário digno, para que tenhamos neste país um ensino de base de qualidade, bom para ricos e para pobres, sem precisar deste absurdo chamado sistema de cotas. O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar o sistema de cotas, ele simplesmente consolidou o racismo e o preconceito racial neste país. Como quem diz, negro não tem competência para concorrer com o branco em pé de igualdade. O aluno oriundo de uma escola pública não tem competência, não tem condições de competir de igual para igual com o aluno oriundo de uma escola particular. Então, em vez de criar esse absurdo, aprovar esse absurdo, o que tem que ser feito não é feito, não foi feito. Ou seja, mexer no ensino de base. Não adianta nada ficar criando sistema de cotas, essa coisa ridícula que o Supremo ficou aí perdendo tempo, horas e horas, dias e dias, voltando lá no Brasil colônia, lembrando das injustiças contra os negros. Tudo bem, houve injustiça? Lógico que houve injustiça, mas isso não justifica aprovar um sistema de cotas imbecil como esse daí. O certo, como eu já disse, é mexer no ensino fundamental, no ensino de base, melhorar o ensino de base com professores qualificados, bem remunerados, para que qualquer aluno, seja ele rico, pobre, oriundo de escola pública ou particular, tenha um ensino de qualidade e possa amanhã competir de igual para igual para o ingresso numa universidade gratuita, e não fazer isso. Isso que o Supremo fez foi simplesmente consolidar o racismo e o preconceito racial neste país e declarar a falência do ensino público neste país, do ensino de base. Foi isso que este Supremo ridículo mais uma vez fez. Outra coisa absurda que este Supremo fez: perdeu horas e horas de tempo para discutir a obrigatoriedade ou não do diploma para a carreira de jornalista. Este Supremo tem coisas mais importantes para decidir. Muitos processos contra políticos corruptos estão engavetados, e isso o Supremo não vê, mas fica perdendo tempo com coisas banais, absurdas. A obrigatoriedade do diploma ou não para o exercício da carreira de jornalista cabe ao empregador. É o empregador quem deve decidir. Eu quero que o meu profissional seja diplomado. Bom, no meu caso já não precisa. Então isso quem tem que decidir é o empregador, e não esse Supremo medíocre que fica perdendo tempo com aquilo que não é da sua alçada. Eu disse o seguinte, que dos três poderes da República, o mais omisso, o mais dependente, o mais inútil é o Judiciário, e vou provar mais uma vez. O Supremo ficou perdendo tempo para aprovar ou não a obrigatoriedade do diploma para o exercício da carreira de jornalista. Depois que o Supremo decidiu pela não obrigatoriedade do diploma, o Senado Federal abriu um concurso, e entre as vagas estava para a carreira de jornalista. E no edital constava que para o candidato concorrer ao cargo de jornalista para o ingresso no Senado Federal, era necessário o diploma, havia necessidade do diploma. Ou seja, o Supremo aprova uma coisa,
O Senado contraria, exigindo outra. Isso prova que este Supremo não tem serventia nenhuma. A única coisa que este Supremo faz é desperdiçar dinheiro público. Aliás, não é só o Supremo. Então, contamos aí também, temos que incluir aí o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, grande parte do Poder Executivo, um bando de parasitas, jogando dinheiro público fora. Mas tudo bem. Eu também comentei que o Supremo Tribunal Federal é especialista em defender bandidos. Eu penso da seguinte forma: tudo deve ser dito, tudo pode ser dito, desde que você tenha fundamento, desde que isso seja verdade. Então, no meu caso, quando eu falo que o Supremo é inútil, quando eu falo que o Supremo é especialista em defender bandidos, eu provo, vou provar mais uma vez. No vídeo passado, eu citei os dois casos dos médicos, estupradores e assassinos. Um deles, no caso, assassino. Né? Agora eu vou citar um dos assassinos da missionária Dorothy Stang. O Supremo Tribunal Federal fez o favor de absolver agora, recentemente, um dos assassinos da missionária. Este cara deveria ficar por mais tempo na prisão, mas o Supremo decidiu o quê? Pela sua soltura. O assassino da missionária Dorothy Stang, que deveria permanecer na cadeia, mas o que fez o Supremo? Deu a ele o benefício da liberdade. Este Supremo, eu falo e provo, é especialista em defender bandidos. Outro caso que eu vou citar agora, deste Supremo ridículo. Deixa eu lembrar como foi. Dois ministros do Supremo assumiram agora, dois novos, né? Um deles já disse o seguinte: olha, o Supremo foi muito duro ao julgar os responsáveis lá pelo mensalão. As penas foram muito duras. Isso já deu a entender o quê? Que a maioria do Supremo vai absolver esses bandidos. Eu já havia dito isso ano passado, mas agora, diante dos acontecimentos, eu fiquei um pouco meio que em dúvida. Será que com as manifestações, será que com a cobrança da sociedade, o Supremo Tribunal Federal vai ter a cara de pau de absolver também os responsáveis, os bandidos do mensalão? Se o Supremo absolver os bandidos do mensalão, aí fica concluído definitivamente. Supremo Tribunal Federal Brasileiro, especialidade maior, defender bandidos. Eu vou ficar aguardando e espero que a sociedade também fique de olho. Como será o julgamento final dos envolvidos no mensalão? A maioria será condenada, será presa ou a maioria será absolvida? Vamos ficar de olho, porque um dos ministros que acabou de assumir já deixou claro: olha, foram duros no julgamento dos envolvidos no mensalão. Isso já deixou claro que ele vai votar contra a condenação desses bandidos. Bom, o ministro Marco Aurélio Mello, quando participou lá do programa Roda Viva da Cultura, ele disse o seguinte, que o que é decidido pelo Supremo está decidido. E que o ministro do Supremo, ele tem o poder vitalício, ou seja, faça o que faça, o poder é dele. Bom, o Marco Aurélio Mello não conhece nem o órgão, nem o poder ao qual ele pertence. Ele disse que o ministro do Supremo tem poder vitalício. Isso é mentira. Porque o ministro do Supremo, quando atinge a idade de 70 anos, ele é obrigado a se aposentar, ou seja, a aposentadoria compulsória. O poder dele não é vitalício, infelizmente. Por quê? Porque quando completa 70, ele deixa de exercer cargo no Supremo, mas ele continua a viver. E muitos vão se dedicar a quê? Ao quê? A defender bandidos, que é a especialidade desta casa, né? Olha,
Carlos César Peluso, Carlos Brito Aires, Ellen Grace, Eros Grau, todos se aposentaram, estão aí vivos, continuam vivos. Deixaram de exercer cargo no Supremo. No caso da Ellen Grace, não, porque ela se aposentou antecipadamente porque ela não suportava o Marco Aurélio Mello. Ou seja, este poder é tão insuportável que nem os membros do Supremo se suportam. No caso da Ellen Grace, que chegou a pedir aposentadoria antecipada porque não suportava conviver com Marco Aurélio Mello. Então, eu vou continuar a falar deste órgão ridículo chamado Supremo Tribunal Federal. Mas assim, não fiquem tristes. Depois eu vou falar do Legislativo, vou falar do Executivo, vou falar de Educação, vou falar de Economia. Então, assim, não é um caso à parte, não é um caso isolado. Porque, conforme consta aqui, os males do Brasil são muitos. Eles não ficam resumidos apenas ao judiciário. Ou seja, é uma metástase que já tomou conta de todo o país. Mas espero que as coisas a partir de agora comecem a mudar com as manifestações. Eu volto, hein? Próximo vídeo estarei aí, ok?